Bom dia, 7h30 da manhã, nosso encontro de Saturno, porque Saturno gosta de gente esforçada, gente que acorda cedo, gente que faz uma agenda e obedece essa agenda que fez para si mesmo, né? Saturno é o senhor do tempo, é o senhor das estruturas, é o senhor da morte, ele é conhecido como o maléfico dos maléficos na teologia védica. E é um dos planetas mais difíceis de lidar assim, no mapa, porque ele fala no nosso karma, ele tem um peso muito grande. E aí hoje a gente vai entender como que ele, às vezes, pode nos indicar períodos de muita dificuldade e como que a gente pode diminuir essas dificuldades nesses períodos. Então, para isso, eu preparei uma apresentação que eu vou compartilhar com vocês agora. Então, aqui a gente tem o senhor Saturno comendo o filho. Então, o lance de Saturno era. Saturno é um dos titãs. Para a astrologia ocidental, que usa como referência dos arquétipos dos planetas, dos deuses gregos romanos, greco-romanos, Saturno era um titã, então foi um dos primeiros, das primeiras divindades que surgiu na Terra. E ele tinha os seus filhos e ele comia os seus filhos. Por quê? Porque ele é o senhor do tempo e ele é o senhor da morte. Então, primeiro eu quero me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Luna Andressa, sou jornalista, terapeuta, astróloga, professora de meditação, professora de astrologia, estudo várias outras coisas o tempo inteiro e especialmente como que as novas descobertas de cognição, comportamento, psicologia se mesclam com conhecimentos antigos, muito, muito antigos, como a astrologia, por exemplo. Tá? Então, quem quiser me seguir lá no Instagram é Luna Andressa BR. Se já quiser dar um like, quem ainda não me segue no YouTube, também pode seguir no YouTube, que é Luna Holística, tá? É, então, hoje a gente vai fazer o que nessa palestra? A gente vai entender quem é Saturno e como funcionam os ciclos dele, entender o que são esses 7 anos, esses famigerados 7 anos de vacas magras, e a gente vai identificar quando que eles vão ocorrer para você. E vai depender da sua lua. Então, por isso que eu pedi para vocês me mandarem qual a lua que é a lua que você nasceu. E por último, a gente vai aprender algumas dicas bem básicas para tentar diminuir os efeitos maléficos de Saturno nesse trânsito dos 7 anos de vacas magras, tá? Então, como eu vinha falando, Saturno é o senhor do tempo, ele é Cronos, é conhecido como Cronos também. E ele matava seus filhos porque ele era o único que queria meio que se manter no trono. Então, se ele tivesse filhos, eles iam começar a dominar. E tanto que o que acontece na astrologia é que Zeus, que é filho de Cronos, de Saturno, né? Júpiter, que é filho de Saturno, briga com o pai e ganha. E foi assim que Zeus se tornou um dos principais deuses, e por isso que Júpiter, que é o filho de Saturno, é o mais benéfico dos benéficos, porque ele venceu o tempo, ele venceu a morte, ele venceu a finitude das coisas. Então, essa briga entre Saturno e Júpiter, ela é bem forte. Saturno é o maléfico, Júpiter é o benéfico. Saturno é a contração, Júpiter é a expansão. Eles têm essa coisa bem antagônica, esse arquétipo bem antagônico. E aí, Saturno, por ser esse grande maléfico, ele, na verdade, a gente usa a palavra maléfico, mas não é que ele seja mal, parece que é, mas ele é responsável por aquelas coisas que não são gostosas, que é
a morte das coisas, a finalização das coisas, cobrar para ver se está tudo dentro de uma estrutura certa, para que dê certo. Então, é ele que termina o inverno para começar o verão, e é ele que também termina o verão para começar o inverno. Então, a gente precisa dele. É ele que dá a estrutura, ele que cria as camadas do tempo para que a gente possa se estruturar e se levantar, ter esse suporte daquilo que a gente aprendeu. Ele solidifica tudo que a gente passa, aprende durante um período. Por isso que ele também é representante da nossa coluna. No corpo, ele representa ossos e dentes, que são essas partes bem duras. E especialmente a nossa coluna vertical, por causa dessa coisa de um ossinho em cima do outro que faz com que a gente consiga ficar em pé e que a gente tenha mobilidade. Porque sem os ossos, sem essa parte dura, saturnina, a gente se arrastaria pelo chão, né? Então, é duro, é difícil, as questões saturninas, mas elas não necessariamente são ruins, por mais que na astrologia se dê essa nomenclatura de maléfico e, de fato, raramente é prazeroso quando Saturno está no mapa, mas é um, vamos chamar de um mal necessário, ou é uma, faz parte da natureza na qual a gente vive. Então, ele ganha, assim, essa fama de ser o malvado, né? Mas ele é só parte da vida, porque a morte faz parte da vida. Então, algumas das nomenclaturas de Saturno é Senhor da Morte, Cronos, que é como ele é chamado pelos gregos, ele que rege o tempo cronológico, então ele que nos dá a questão de passado, presente e futuro, né? Por conta disso, ele é o senhor do karma, porque o karma, especialmente para a linha védica, né, que fala mais desse lugar de Saturno como karma, o karma, ele é uma causalidade, tanto que, né, no conhecimento védico, karma é chamado de corpo causal, porque é uma causa que tem uma consequência, causa e efeito. A gente cometer uma ação, a gente, né, tomar uma ação, ou escolher não tomar uma ação, isso sempre vai ter uma consequência, que pode ser positiva ou negativa, independente da nossa intenção. A gente pode ter uma boa intenção na nossa ação e ter um resultado positivo, a gente pode ter uma boa intenção na nossa ação e ter um resultado neutro ou negativo. A gente pode ter uma intenção neutra e ter um resultado neutro, um resultado positivo. Então, nem a causalidade, né, o efeito daquilo que a gente causa não está sob o nosso controle, está sob o controle de Saturno. Então, Saturno é essa inteligência do tempo que foge ao nosso controle, né? Mas, assim, dentro dos Vedas, o que se indica é que quando a gente faz uma ação ou uma não ação, né? Quando a gente é, prefere não agir, se a gente está baseado no Dharma ou na ética, né? Se a gente está baseado na boa intenção, é muito mais provável que a gente tenha um bom resultado do que se a gente for numa má intenção, assim, né? Mas, ainda assim, é, não é, a gente não pode garantir, Saturno é quem vai dizer. Então, ele é o senhor do karma. E é o dono das estruturas, porque sabe, se a gente pensar, por exemplo, no tempo, sabe aqueles as árvores, quando eles cortam a árvore e tu consegue ver quantos anos ela tem, porque ela vai crescendo a casca dela a cada ano, e daí os biólogos, né, botânicos, vão contando o tempo dela conforme a estrutura que ela vai criando para ela mesma. Então, e ela depende do tempo, né? Essas estruturas que a gente cria, elas dependem de um processo. Por isso que ele também representa burocracias. Para mim, Kafka é o grande crítico de Saturno, assim, ele é muito, ele com certeza tinha um Saturno muito desafiado no mapa, porque ele tem muita revolta com Saturno. Provavelmente um Marte oposto a Saturno. Mas Saturno é essas estruturas.
E quando ele está saudável, ele é capaz de não enrijecer as estruturas, para criar estruturas, para dar suporte e matar essas estruturas, né? Finalizar esses processos para criar novas, se for necessário e quando for necessário, tá? Próximo. Gostaram? Eu fiz ó, várias coisinhas, então é maravilhoso. E na astrologia, todos os planetas. Bom, deixa eu começar de antes. Para a astrologia tradicional, a gente só conta os planetas até Saturno. Por quê? Saturno é o último planeta visível a olho nu. Então, nos últimos 4.000 anos de astrologia, a gente teve só cerca de 200 anos em que a gente conhece Urano, Netuno e Plutão. Até menos de 200 anos atrás, nos últimos, durante 3.800 anos, a astrologia estudou só até Saturno. Então, por isso que muitas é, das técnicas que a gente usa para previsão e tal, elas não envolvem esses três planetas que a gente chama de planetas geracionais, Urano, Netuno e Plutão. Tanto que tem os signos que têm esses três planetas como regente, que é Escorpião, que é regido por Plutão, na astrologia contemporânea, né? Aquário, que é regido por Urano, e Peixes, que é regido por Netuno, esses três planetas, na verdade, são corregentes desse signo. O regente oficial são os planetas anteriores. De Escorpião é Marte, de Aquário é Saturno e de Peixes é Júpiter. Então, se estabeleceu toda uma sabedoria durante todos esses milênios, literalmente, a partir desse sistema de 7 astros, que é o Sol, a Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno. E nesses 7, foi estabelecido os 7 dias da semana. E aí, assim, no português é mais difícil, mas se você sabe espanhol ou francês, fica mais fácil, porque tem o nome da deidade que é o dono daquele dia. Então, por exemplo, segunda-feira, em espanhol, é lunes, que é dia de lua, lunes. A terça é martes, que é o dia de Marte. Quarta é miércoles, que é o dia de Mercúrio. A quinta é jueves, que é o dia de Júpiter. A sexta é viernes, que é Vênus. E sábado é o dia de Saturno. E domingo é o dia do Sol. Tá? Então a gente tem essa sequência. Então tudo que a gente vai fazer de magia astrológica, que não é o que a gente vai fazer hoje, não é exatamente magia astrológica, mas quando tem muitas pessoas que fazem magia astrológica, ou quando a gente tem algum planeta desafiado no nosso mapa, que a gente precisa fazer alguma coisa para dar uma suavizada naquele planeta, ou quando a gente tem um planeta forte no nosso mapa, que a gente quer fazer alguma magia para dar ainda mais sorte, para pedir ainda mais proteção, para fortalecer aquilo que já está bem ou para melhorar aquilo que já está bem, a gente faz no dia do planeta. Então, por exemplo, alguém que tem uma lua forte tem que fazer é, as suas, as suas magias numa segunda-feira, por exemplo, e assim por diante. Então, tudo que a gente faz para Saturno vai ser no sábado. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre o que Saturno gosta que a gente faça para ele, mas uma das coisas que ele gosta é de limpeza. Tanto é que, em geral, para vir fazer os estudos de Saturno, se sugere que a gente tome banho antes. Especialmente na linha védica, tem toda uma história de sempre se limpar antes de fazer qualquer ritual, assim, né? Mas Saturno, ele gosta de é, as coisas bem certinhas e primeiro uma coisa, depois a outra, sabe? Tem que ter a linha certa, não pode escovar o dente antes de tomar banho, tem que ser, sabe aquelas pessoas que tem, primeiro eu tenho que fazer isso, depois eu tenho que fazer aquilo, depois eu tenho que fazer aquilo, são pessoas bem saturninas, porque Saturno gosta dessa coisinha, tipo, eu só posso ir para o próximo passo quando eu encerrei esse passo aqui. Então, Saturno gosta de que a gente limpe a casa no sábado, que é bem tradicional, assim, muitas pessoas limpam a casa no sábado, né? Ele gosta. Ou de que a gente faça
estudos, ou que a gente faça limpezas, ou que a gente faça é, mortes, né? No caso, entregas, processos de luto no dia dele, quem sabe, tá? Então, eu só trouxe isso para vocês saberem por que daqui a pouco eu vou falar que é sempre aos sábados. Então, na astrologia védica, é, só para vocês entenderem, a gente tem diversos tipos de astrologia. A gente aqui no Brasil conhece mais a astrologia ocidental, tem vários nomes assim para astrologia ocidental e tem várias linhas, inclusive, na astrologia ocidental. Mas tem outras astrologias um pouco diferentes, que no caso é a astrologia védica, que pegam a mesma raiz do sistema, porque tanto a que a gente usa hoje quanto a astrologia védica vieram do Oriente Médio, né? A astrologia nasce no Oriente Médio, e daí ela vai para a Grécia, porque a Grécia era tipo a Inglaterra de 3.000 anos atrás, eram os colonizadores, e uma parte vai para a Índia. E aí, a partir dali, essas astrologias elas vão se desenvolvendo paralelamente. E aí, na volta ali por 1900 teve um renascimento da astrologia que já começou a puxar um pouquinho da Védica, mas especialmente ali nos anos 1970, quando teve a Revolução Cultural, em que muitos intelectuais foram buscar na Índia, né? O próprio Jung, lá em 1938, já estava indo buscar coisas na Índia. Ali nesse século XX, em que teve esse resgate dos estudos orientais, elas voltaram a se conversar de alguma forma. Em geral, as pessoas que fazem uma não gostam de fazer a outra, não gostam de misturar. Eu misturo, mas não muito, não quando eu leio, mas eu gosto de trazer como uma outra perspectiva que às vezes ajuda a gente a entender um pouco mais algumas coisinhas que às vezes a gente não vê com os olhos ocidentais, por exemplo. Então, por isso que eu trago Saturno, e porque esse esse ensinamento dos 7 anos de vacas magras é da astrologia védica. Eu nunca vi na astrologia ocidental. Pode ser que tenha, mas eu nunca vi. Eu acessei ele por causa desse livro aqui, que eu ganhei de uma amiga minha, que é terapeuta Ayurveda e mestra de estudos védicos. É, e foi muito, muito incrível. E aí, a partir desse livro que eu estou montando essa palestra, inclusive, tá? E aí, por isso que eu trago o Saturno védico. Para a astrologia védica, eles definem os planetas como grahas. O que seria graha? É como se fosse algo que te pega, algo que te é como se fosse um imã, assim, algo que te puxa, algo que te atrai, ou que tu atrai, ou que ele te atrai. Então, para a astrologia védica, os planetas estão também representados por deidades, igual a gente, né? Porque às vezes a gente não se dá conta que, na verdade, o nome que a gente deu para os planetas são nomes de deidades da época lá da greco-romana. E a mesma coisa na Índia. Então, eles deram o nome de algumas deidades, cada planeta se torna uma deidade. E aí, aqui vocês podem ver na ilustração que na tradição védica, né, que depois cria vários ramos, e aí uma deles é o que a gente conhece hoje como hinduísmo. As deidades, eles sempre têm um carro, né, um animal que locomove, de locomoção, e eles sempre seguram ferramentas nas mãos, né? E eles sempre têm algo na cabeça. Tudo isso indica é, o temperamento, ou como que é, o que essa deidade tem de poder e assim por diante. E com quem que ela se dá e com quem que ela não se dá. É claro que isso, assim, é bastante complexo, mas só para a gente entender Saturno para a astrologia védica, é um planeta velho, que é igual o nosso Saturno ocidental, os dois são esse velho, assim, bem rabugento. Não pode falar mal de Saturno, tá? Daqui a pouco eu vou explicar. Mas ele é bem rabugento, assim, só entre nós. É, aqueles velhos que gostam de tudo do jeitinho deles, assim. Ele tem temperamento frio e um temperamento
que na Ayurveda a gente chama de tamásico, é aquela coisa que é meio parada, assim, né? Tipo, meio, sabe, que é aquela preguiça, assim. E Saturno tem uma questão de ser o professor do Dharma e do Karma. É ele que traz os códigos do que pode e do que não pode, que Júpiter vai aprimorar como uma ética. Mas Saturno é aquele que traz, é aquele que, na verdade, não é aquele que traz o código, é aquele que executa o código. E Júpiter cria o código de ética e Saturno executa o código. Tanto que ele é um padroeiro dos juízes, dos escribas, né, dessas pessoas, tipo, fiscais do governo da época, né? Que hoje seriam, tipo, no judício, tipo, juízes, as pessoas que fazem a justiça ser feita, enquanto Júpiter seria o legislativo, que cria a lei, né? E a Saturno seria padroeiro do executivo, por exemplo, que é quem põe a lei em prática, né? E se tu não tá dentro da lei, tu vai ser multado, tu vai ser preso, tu tem uma consequência, tem um karma. Então, Saturno faz esse papel de quem executa os planos divinos, né? Sejam eles bons ou ruins. E então esse Saturno Védico, ele tem essa coisa aí ele é o filho da noite, né? Ele tem, porque assim, hoje a gente sabe, quer dizer, acho que naquela época eles também sabiam, mas Saturno, ele é um planeta que é o planeta mais parecido com o Sol que a gente tem no nosso sistema. Ele era para ter sido, ele quase foi um Sol. A gente quase teve um sistema com dois sóis e um deles seria Saturno. Mas aí ele foi virando um planeta. Então ele tem muita parecência com o Sol. E aí, como eles, na antiguidade ele era o último planeta, então ele estava exatamente oposto ao Sol, né? O Sol estava no centro e Saturno era o planeta mais longe. Então se considera que ele é o planeta mais sombrio. Hoje Plutão, que agora para a gente é o planeta que está mais, assim, dos que a gente considera está mais longe, apesar de que a gente sabe que tem outros planetas para além de Plutão dentro do sistema solar, né? Mas Saturno seria a sombra enquanto o Sol é a luz. Porque daí aqui tem essa luz, e aí vai vindo a sombra, 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 e Saturno é o guardião de toda a sombra. Então se diz que ele é o filho do Sol com a mãe sombra. Então ele traz essas coisas sombrias. Para vocês entenderem, quando a gente tem no mapa de nascimento, no mapa natal, a gente analisa o papel do pai, né, o representante do pai. Quando você nasce de dia, o representante do pai é o sol. Mas se você nasce à noite, se o sol já se pôs, o sol não se levantou, o representante do pai no seu mapa é Saturno. E ali a gente pode ver a relação da pessoa com o pai, né? Que tipo de relação é essa? Se é mais benéfica, se é mais maléfica, se é mais fácil, se é mais difícil, assim por diante. Então, Saturno, ele é o senhor da noite, tá? Da noite, tanto da noite, quanto dessa coisa da escuridão, da sombra, da morte, do vale da sombra e da morte. Essas imagens vêm com Saturno, inclusive na astrologia védica. E aí a gente precisa entender um pouquinho de ciclos saturninos. Então, a primeira coisa que a gente lembra é do retorno de Saturno, né? Então, Saturno, para ele sair de um lugar, dar toda a volta no horóscopo, chegar no mesmo lugar que ele estava, de novo, ele demora 29 anos e meio. E aí, esse movimento de sair de um lugar, dar toda a volta no horóscopo e voltar para esse mesmo lugar, a gente chama de um retorno, porque ele está voltando de onde ele partiu. Então, a gente vai ter retornos de Saturno na nossa vida a cada 29 anos e meio. Então, a gente vai ter o primeiro retorno com 29,5, segundo com mais ou menos 59, terceiro, se a gente chegar lá, mais ou menos com 88,5. Mas, geralmente, esse retorno, às vezes as pessoas pensam, é sim, quando Saturno volta para exatamente o lugar onde ele estava. É sim. Então, tem uma semana específica, que é onde ele vai estar ali. Às vezes,
Ele passa, daí ele vai entrar em retrogradação, ele passa de novo, daí ele volta, daí ele passa. Então tem gente que tem, às vezes, 3 retornos de Saturno de uma só vez. Mas é importante notar que a gente já sente o retorno de Saturno assim que Saturno entra no signo do nosso Saturno. Então, na verdade, o retorno de Saturno geralmente dura uns 2 anos e meio, que é o tempo que ele fica em cada signo. Então, a gente tem ciclos importantes. O retorno, que é 29 anos e meio, e as quadraturas de Saturno, que seria o período de 7 anos e meio, que parece um pouco com os setênios, assim. Porque é quando Saturno faz quadratura ou oposição com ele mesmo, é como se a gente passasse um check, assim, como se fosse a prova bimestral, né? Sabe assim, tipo, tem a prova 1, a prova 2 até a prova final, que é quando ele tem o retorno. Então, a cada 7 anos e meio, mais ou menos, a gente tem uma quadratura. Mas isso ainda não é aqueles 7 anos de vacas magras, tá? 7 anos de vacas magras é outra coisa. Saturno fica em cada signo mais ou menos 2 anos e meio. E às vezes ele pode, vocês vão ver depois nas datas, que às vezes ele acontece o quê? Porque todos os planetas, tirando todos, a gente chama tudo de planeta, tá, gente? A gente sabe que o Sol não é um planeta, mas todos os astros, menos os luminares, que é o Sol e a Lua, retrogradam. Então, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, todos retrogradam. Porque vendo da Terra, parece que eles estão andando para trás. E aí o que pode acontecer é que Saturno entra num signo, ele está lá andando para frente bem bonito, daí ele para e começa a retrogradar, e às vezes ele volta para o signo que ele estava antes. Então, nessas entradas e saídas dele dos signos, às vezes parece que ele demora 3 anos em cada signo, mas é porque, na verdade, o tempo que ele ficou no signo foi 2 anos e meio, mas aí como ele foi para frente, foi para trás, foi para frente, às vezes, no total, dá 3, às vezes até 4 anos, tá? Então, só não se assustem se lá, quando a gente for olhar nas datas para vocês, for mais do que 7 anos as suas vacas magras ou as suas vacas gordas. Então, como eu estava falando antes, os 7 anos de Saturno, eu fiquei sabendo por meio desse livro, A Grandeza de Saturno. O nome desse livro é Um Mito Terapêutico, porque esse doutor Svoboda, ele começa o livro contando o mito de cada um dos planetas pela sabedoria védica. E aí, o mito de Saturno é o maior e o mais forte, e porque eles estão lá na corte de um rei, eu não lembro de quem que era, se era de Tarastra, não lembro do nome do rei, mas era uma corte famosa na época, e eles estavam tentando definir quem que era o planeta mais poderoso, quem que era o melhor planeta. E aí, o tal do rei, eu vou dar o spoiler, tá? O tal do rei tirou sarro de Saturno, tipo, ai, nem é tudo isso, ai, vocês estão exagerando. E aí ele blasfemou Saturno. E aí o que aconteceu foi, ele entrou em altas aventuras. É, ele foi viajar e daí ele perdeu a carteira. E aí ele era um rei, tá? Tipo, ele perdeu tudo, daí ele conseguiu um lugar para dormir numa pousada. Aí a filha do dono da pousada foi pro quarto dele se oferecer para ele. E aí ele disse não, mas as garças de uma pintura tomaram vida e roubaram as joias da menina. E aí a menina foi embora, depois aí ela contou pro pai dela que ele tinha abusado dela. E aí ele disse que não, mas daí ela estava com as joias. Mas aí ela disse que ele que tinha roubado as joias, daí ele foi preso, daí eles cortaram a mão dele. E ele, aí a mão e o pé, e aí ele sobreviveu. Gente, é isso, assim, ó. É tipo drama, tipo, assim, a Senhora do Destino não é nada perto desse drama desse rei. E aí o rolê é que ao fim, aí ele aprende sobre ser mais humilde, sobre só porque ele é rei não quer dizer que ele não pode perder tudo que ele tem. E aí ele vai aprendendo essa humildade e tal, tipo, a viver sem, que é o que Saturno faz, ele tira, né? Ele mata. Saturno é o senhor do minimalismo. E aí, depois de 7 anos e meio sendo testado,
nesse lugar, Saturno volta, e aí lá nesse reino onde eles cortaram a mão dele e tal, ele traz esse rei de volta e apresenta para o rei da localidade, diz, não, eu que tirei, daí, aí Saturno restitui as mãos e os pés dele e tal, porque ele aprendeu a lição dele de ser obediente a Saturno. Tipo, é um negócio bem, bem de obediência mesmo, assim, porque Saturno tem essa coisa do mal, assim, então qualquer coisa que tu... É aquele professor que, tipo, se tu fez uma gracinha, ele vai te tirar da sala. E não tem, tipo, ah, eu não quis dizer isso. Você vai pra fora, não tem contato dois. Então é isso, tipo, se você escorrega, ele te dá o resultado da sua escorregada. Então, por isso que eu falava muito que ele era, eu ainda falo, que ele era um velho rabugento, mas depois desse livro eu já tô tentando me segurar, assim, para não ficar tirando sarro, porque eu acho que ele não curte muito. Ele gosta de ser levado bem a sério, o Senhor Saturno. Então, como é que a gente vai saber que período é esse, né? Porque quando eu comecei a ler esse mito, eu pensei, meu Deus do céu, eu espero que eu não esteja nesse período, porque eu não quero passar por essas coisas que esse homem passou. E aí eu fui descobrir que sim, que eu estava nesse período, que eu ia entrar. Quando eu comecei a ler, eu descobri que eu ia entrar. Como que a gente vê? Deixa eu ver, se aqui eu já tenho as datas. Tá, aqui eu vou ter as datas. É, a gente vai olhar para nossa lua. E aí, o que que vai ser esse espaço de tempo de dificuldades? É quando Saturno está influenciando a nossa lua de nascimento. Então, você vai fazer aí seu mapa natal, onde você quiser, no Astrolink, no Astro, onde for, e você vai ver qual que foi a lua, onde estava a lua quando você nasceu, em qual signo. Se foi em Áries, em Touro, em Gêmeos, a lua. E aí a gente vai contar, desde o período dessas vacas magras no momento em que Saturno entra no signo anterior ao signo da sua lua, e aí ele vai influenciar essas dificuldades, Saturno vai passar por cima da sua lua, vai continuar se movendo, a lua do nosso nascimento é sempre a mesma, tá? Mas aí Saturno continua, né, que ele tá, Saturno no céu vai se movendo, vai acionar a nossa lua de nascimento, e aí esse período só vai acabar quando Saturno sair do signo seguinte à nossa lua. Então, por exemplo, agora Saturno está em Peixes. Ele entrou em Peixes em março. Então, quando Saturno entra em Peixes, então, por exemplo, se eu tenho lua em Áries, o meu período de vacas magras começou lá em março, quando Saturno entra em Peixes, que é o signo anterior a Áries. Aí Saturno vai entrar em Áries em 2026. Continua meu período de vacas magras. Saturno vai entrar em Touro em 2028, mais ou menos, 27, 28. Continua meu período de vacas magras. Até Saturno sair de Touro é o meu período de vacas magras. Quando Saturno entrar em Gêmeos, que é o signo subsequente a Touro, aí vai finalmente acabar esse período de vacas magras para essa lua. Então, não é o seu signo solar, que é quando a gente diz assim, eu sou pisciana, eu sou ariana, eu sou taurina. Não é esse signo, é o signo da lua. Então, olhando para o signo da lua, você vai saber agora quando que é esse período, para você já se preparar para a mesma história do sonho lá do rei, que eu não lembro qual que era o rei, Salomão? Quando tudo que é rei da Bíblia sempre acha que é Salomão, mas teve o rei que sonhou com as 7 vacas magras, as 7 vacas gordas, e aí a indicação, né, dessa história, que é bíblica, mas que na verdade é folclórica, é, é que a gente acumule no período de vacas gordas, para que no período de vacas magras a gente tenha para gastar. Então, o ideal é que a gente, mesmo que você não esteja nos seus 7 anos desafiadores aí do Saturno, que você já aprenda a cultuar ele para que ele não venha com presentinho para você, presentinho de grego, literalmente, né? Porque por causa dos planetas, para você nesse período que ele está mais desafiador, tá? Então, ó, quem tem a Lua em Áries, que é o meu caso, vai ter esses anos de tensão, os próximos anos de tensão de abril, desculpa, de maio de 2023 até 2030.
E assim, se você viver mais 30 anos, isso vai se repetir daqui a 30 anos de novo. Então, deixa eu ver, 30, isso se repete a cada 22 anos, 23 anos mais ou menos, tá? Então, aqui para quem tem lua em Áries, de 2023 a 2030. Para quem tem lua em Touro, que eu vi que alguns de vocês têm lua em Touro, vai de maio de 2025 a julho de 2032. Então, quem tem lua em Touro já está aí na reta final da preparação. Quem tem lua em Gêmeos vai de 2028 a 2035. Ó, já tira o print aí para você ter. Câncer vai de 2030 a 2037, Leão vai de 2032 a 2039, Virgem vai de 2034 a 2042. Opa, 42? Não, tá errado. Vai até 2000 e... Aqui, a Virgem tá errado, deixa eu ver. 2034, 42. Ah, não, tá certo, é 42. Dá para ver que são 8 anos, tá vendo? É porque tem muita entrada e saída de Saturno. Então, Saturno entra em Virgem, fica uns meses, daí ele volta para Leão, daí fica mais 8 meses em Leão, daí ele volta para Virgem, fica bastante tempo, daí ele vai para Libra, daí ele fica um tempo em Libra, daí ele volta para Virgem. Então, como tem muito espaço entre as saídas e entradas, são 8 anos, tá? Em Libra, ele fica de 2036 a 2044. Em Escorpião, de 2039 a 2047. Em Sagitário, de 2041 a 2050. Em Capricórnio, de 2044 a 2052. Em Aquário, ele está neste momento, porque começou quando Saturno entrou em Capricórnio, que foi em 2019. E aí, as pessoas que têm lua em Aquário vão encerrar esse ciclo em 2026. E as pessoas que têm lua em Peixes começaram esse ciclo lá em dezembro de 2021, que foi quando Saturno, dezembro de 2020, janeiro de 2021, que foi quando Saturno entrou em Aquário. E elas, quem tem lua em Peixes, vai até 2028. Então, agora você já sabe qual que é o seu período de vacas magras. E aí você já sabe para quando você tem que se preparar. Dentro do possível, né? Nem sempre a gente tem muito o que fazer, mas, se possível, se preparar. Então, desses aqui, quem que tá agora dentro do período? Quem tem lua em Aquário, Peixes e Áries. Quem tem lua nesses 3 signos está passando por esse período neste momento. Os aquarianos vão se livrar mais cedo, e aí vai começar os taurinos, depois os piscianos, depois as luas em Áries. E aí, o que fazer? Né? Porque assim, é isso. Então, identificamos quando é. Acontece na vida de todo mundo. Algumas pessoas têm Saturnos mais brandos e algumas pessoas têm Saturnos mais desafiadores e algumas têm Saturnos mais queridos, assim, que te ajudam, de certa forma. Ma- Então, depende do seu mapa. Mas todo mundo passa por esse período. De alguma forma ou de outra, todo mundo passa por esse período. A cada 23 anos, mais ou menos. E aí a gente tem formas de mitigar essas forças saturninas. Todas essas sugestões também ajudam se você tem o Saturno desafiado no seu mapa. E aí tem que olhar, realmente fazer o seu mapa para saber se o seu Saturno é desafiado, tá? Mas, assim, quem tem Saturno em Sagitário e Peixes, já é certeza. Sagitário, Peixes e Áries é Saturno desafiado. Tá em signos que Saturno não gosta de estar. Então, essas pessoas têm que... Geralmente, quando você tem Saturno, um planeta em signos fracos, a gente tenta achar algum outro ponto do mapa que tenha um planeta forte e faz a magia pro forte, para fortalecer, né? Para equilibrar. Mas você pode fazer magias de mitigação também. Então, aos sábados, a sugestão tem dentro da tradição védica, os rituais são medicina para tudo, assim. Então, eles têm muitos rituais de todos os tipos, com pedra, com
várias coisas da natureza. Então, dependendo do planeta, tu usa couro de uma cor, dependendo do planeta, tu usa prata, dependendo do planeta, tu usa ouro, dependendo do planeta, tu usa cobre. E aí tem um dos rituais para Saturno que você usa alguma joia feita de sela de cavalo usada. E aí você começa a usar aquele objeto num sábado, e aí faz um ritualzinho, né? E aí vai te proteger. Então, assim, são coisas eu acho complexo. Eu não sei fazer, eu não faria, porque eu não sei fazer, não tenho o conhecimento necessário. E não é muito intuitivo assim para a gente aqui na nossa cultura. A gente tem outros tipos de contato, né, com os produtos mágicos. A gente tem outros tipos de produtos mágicos, né? Então, assim, o que que eu trouxe aqui algumas que são mais fáceis, tá? Que eu acho, pelo menos, dentro da nossa cultura. Então, a primeira delas sempre tem que ser aos sábados. Oferecer comida para as pessoas que não têm comida. Então, é, eu vou contar como é que eu fiquei sabendo desse livro e de toda essa história. Eu tava com essa minha amiga, Julie, que me deu o livro. A gente estava indo comer uma pizza na casa de uma amiga. E aí o moço, ela parou no sinal e o moço pediu dinheiro. E aí ela começou a ficar desesperada porque ela não tinha dinheiro. E eu disse, tá, bem, se não tem, você não dá. Não, pode ser Saturno, porque eu tô no meu período de Saturno, não sei o que, não sei o que. Deu, tá, calma. Então, a gente de fato tem que cuidar para não entrar numas noias, tá, galera? Mas assim, o que que se conta é que é igual, porque Saturno tem muito a ver com Jesus, o arquétipo, né, de Cristo. Aquela coisa de que é um mendigo, pode ser Jesus pedindo, sabe? O mendigo tá pedindo, pode ser Jesus, sabe? Tem essa coisa. Então, tu vê o mendigo, na verdade, é Saturno. Então, tu vai, especialmente aos sábados, é indicado que a gente não negue ajudas, né? Especialmente para essas pessoas muito desafortunadas. Então, quem está passando fome, quem tem problemas de algum tipo de restrição, de deficiência física principalmente porque Saturno tem essa coisa de cortar as mãos, né? E o conto traz muito isso. Ele corta a mão como. Ele tira as tuas habilidades como forma de aprendizado, né? Mas, na verdade, como forma de fazer justiça, ele te tira coisas, ele te tira as tuas habilidades. Então, essas pessoas que vivem sem habilidades, na nossa sociedade, a gente pode incluir as pessoas viciadas, né? Que não têm suporte, que são pessoas que falta suporte. Então, oferecer comida é idealmente com algo frito, por quê? Porque Saturno rege os olhos, mas não precisa obrigatoriamente ser com algo frito, tá? Mas oferecer comida ou ajuda de algum tipo, pode ser dinheiro, pode ser trabalho voluntário, mas oferecer ajuda para aqueles que têm menos que a gente. E aí, o ideal, se você está no seu período de vacas magras, o ideal é que seja todos os sábados, que você se comprometa com uma prática semanal. Todos os sábados você vai fazer alguma coisa. Idealmente vai ser a mesma coisa. Então, se você escolheu dar dinheiro, você vai dar dinheiro todo sábado. Se você escolheu dar comida, você vai dar comida todo sábado. Se você escolheu estudar, você vai estudar todo sábado e assim por diante. Então, fazer algum trabalho voluntário, estudar sobre Saturno. Então, o livro traz algumas dessas mitigações também. E o livro diz que só o fato de você ler o conto que está aqui já é o suficiente para apaziguar Saturno, que é o que eu vou propor depois no nosso grupo de estudo de Saturno, tá? Porque eu preciso fazer e aí por isso que eu estou oferecendo. E tem uma outra coisa que eu achei muito legal, porque que é oferecer frutos ou grão de bico para macaquinhos. E eu sei que não pode, não é legal oferecer frutas para macaquinhos, porque a gente tira eles da alimentação natural deles, que é raízes e tal, e tem todo um problema aqui em Floripa por causa dos saguis, né? Mas por quê? Porque Saturno, né, a deidade Saturno na astrologia védica, tem uma afinidade com a deidade Hanuman, que é representada por um macaco. Porque
Saturno tinha sido aprisionado pelo demônio Ravana, que foi quem sequestrou a Radha, que era a esposa de Krishna, e aí Hanuman foi salvar Radha para Krishna, porque Hanuman é devoto total de Krishna, né? E aí, quando ele foi lá salvar a Radha do Ravana, ele achou Saturno aprisionado também, aí ele libertou Saturno. E aí Saturno tem essa dívida, né, com Hanuman. Então, Saturno disse que quem honrar Hanuman, né, quem for devoto de Hanuman, vai ser sempre abençoado por Saturno. Então, se você faz parte do yoga ou de alguma tradição védica, o fato de cultuar Hanuman já é o suficiente para mitigar as questões de Saturno. E aí eu achei legal, assim, de dar comidinha para os macacos, tipo, acho que Raul Seixas, né, já sabia dessa, mas não pode dar pipoca, tá? Só vendo de ver. Ou oferecer prasads para Hanuman, que é como é um ritual que você oferece comida, né, para a deidade, que se faz nas terças e nos sábados para Hanuman, tá? É mais a título de curiosidade, né? São menos pessoas que têm acesso a esse tipo de conhecimento, mas eu achei muito bonitinho. Eu achei pra gente o mais fácil é realmente, tipo, oferecer algo, né? Comida, dinheiro, trabalho ou outra questão, ou estudar, que eu achei que pra gente talvez é o que melhor funciona. Pode ser autoestudo, autodisciplina, como eu já falei, limpar a casa, algo que para você é muito simbólico dessa devoção ao Saturno, que não é que a devoção a uma deidade, mas a gente olha essa deidade como uma inteligência do universo. Então é uma devoção, é um reconhecimento dessa inteligência do universo, que é o tempo, a causalidade, a causa e efeito, os processos, o começo, meio e fim. Na verdade, a gente está abrindo espaço dentro da gente para honrar essa inteligência que está lá no Graha, né, que está lá no planeta, e que atrai a gente também, porque faz parte da gente. Então, esse Graha interno, né, o nosso polo do ímã, é puxado pelo polo do ímã do planeta, né? Então, na verdade, é para um planeta? É para uma deidade? Mas é, e não é, mas é também para essa estrutura, essa inteligência universal que existe dentro de cada um de nós e entre nós, tá? Então, qualquer coisa que honre isso, você pode fazer aos sábados, você pode montar o seu próprio ritual e fazer aos sábados para mitigar essas questões de Saturno. Se você ainda não está na época das 7 vacas magras, né? Dos 7 anos desafiadores de Saturno, é interessante que você faça aí uma vez por mês, a cada lua, alguma prática para honrar Saturno, porque mesmo quando você não está nesse período desafiador, Saturno ajuda muito a gente a conquistar as coisas, porque assim, Júpiter é quem traz os presentes, então é ele que vai expandindo, ele vai dando presente, mas Saturno é quem ajuda a gente a manter. Saturno é quem ajuda a gente a organizar esse monte de presente que Júpiter traz, né? Sabe quando você ganha várias oportunidades ao mesmo tempo você não dá conta de fazer todas porque você não tem tempo? Então, Saturno é aquele que ajuda a gente a criar prioridades, a colocar as coisas na agenda, a executar as coisas que estão na agenda. Ele traz esse senso de realidade. Então, mesmo que você não esteja nesse período das 7 vacas magras, é bem interessante você começar a fazer essas honras para Saturno, e você vai ver que porque ele cria essa disciplina. E às vezes, especialmente para quem tem Saturno fraco, como eu, a gente acha que disciplina é prisão, mas na verdade disciplina é liberdade. Se você tem disciplina, você pode escolher as coisas que você quer fazer e consegue chegar. Então, um dos aprendizados que Saturno traz é que disciplina é liberdade. Porque disciplina não é rigidez, é diferente, são duas coisas diferentes. Então, a disciplina saturnina traz liberdade pra gente. Então, mesmo que você não esteja nesse período, eu indico fazer, de vez em quando, alguma honra do seu jeito, do jeito que você sentir, para o seu Saturno. Na internet, vocês vão achar rituais para o Saturno de cada signo, de cada casa, rituais bem mirabolantes. Tem algumas questões. Eu acho que a pedra de Saturno é esmeralda, então tem
a questão de você construir um talismã com uma pedra preciosa e tal. Tem várias possibilidades, assim, né? Tipo, das mais baratas às mais caras. Vão com calma, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Até porque esse tipo de magia tem que ser, tem que ser muito bem feito. Se a gente faz errado, dá muito errado. Então, né, se a gente não sabe, se a gente não conhece, tem que ir devagarinho. Começa acendendo uma velinha no sábado, lendo o conto de Saturno, vindo para o grupo de estudo, oferecendo uma comidinha para a galera que você sabe que não tem comida hoje. Aí depois você vai fazer talismã, não sei o que, não sei o que, não sei o que, tá? Vai com calma. E é isso. E aí eu quero convidar vocês para fazerem parte, então, do grupo de terapia. Eu chamo de terapia astrológica, porque a gente vai. Todo mundo que está com a lua desafiada, né? Que são quem tem lua em Aquário, Peixes e Áries, a gente se juntar e chorar as pitangas junto e fazer essa mitigação juntos de Saturno. E, junto com isso, ainda aprender um pouquinho de astrologia, que eu vou trazer o mito. A gente vai se encontrar todos os sábados, às 7h30 da manhã, até 2030, no mínimo, porque é até onde meu Saturno fica. Então, eu vou estar sempre trazendo coisas sobre Saturno, um mito, ou coisas da astrologia mesmo, como que funciona Saturno, o que que faz, o que que não faz. Então, acho que é uma boa é, oportunidade também para mais conhecimento, assim. Então, esse é o meu trabalho voluntário, e aí por isso que esse é um grupo gratuito, porque esse é o trabalho voluntário para Saturno que eu estou fazendo para criar a minha disciplina. Porque eu tentei fazer várias coisas desde que eu li esse livro, e nenhuma delas deu certo, eu nunca consigo manter todos os sábados. Então, quando eu faço em grupo, para mim é mais fácil. Então, quem quiser, é só me mandar mensagem. Eu abri 28 vagas, são 29 comigo, por causa dos 29 anos e meio, né? Então, tem 28 vagas, é só se inscrever, e aí a gente se encontra todos os sábados, 7h30, porque Saturno gosta de gente que madruga, tá? Então, vamos madrugar. É isso, muito obrigada por hoje, e a gente continua no... Se tiver perguntas, pode colocar nos comentários do YouTube, e aqui no Ao Vivo eu continuo com vocês.